Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, eu já havia avisado para os amigos, né, que seria um vídeo de Mercadão da Bola. Esse vídeo, então vamos às notícias sem perder muito tempo. Luiz Gustavo, jogador que está livre no mercado após sair do São Paulo, deve estar fechando com o Atlético Paranaense. Tudo se encaminha para que seja fechada a negociação. João Paulo, meia que já passou por Botafogo, Santa Cruz, estava jogando nos Estados Unidos, anunciou e já se aposentou do futebol. E vai virar treinador, hein? Detalhe. Vamos lá, gente. O atacante Arley foi anunciado pelo América Mineiro por empréstimo. Ele chega, né, até o fim da temporada do Botafogo. Cassierra, esse jogador do Zenit, fechou com o Atlético Mineiro, tá? Vou só olhar o tempo de contrato do jogador. Vamos lá, gente. O Vasco emprestou o jogador Sforza para o Talleres da Argentina. O Santos tentou fechar a contratação de Michael do Flamengo, gente. Mas me parece não tá dando muito certo essa negociação, em função de que o Michael tem um alto salário e, bom, o Santos não tá tancando pagar, beleza? Outra situação aqui é a seguinte. Bom, gente, o atacante brasileiro Gé, que estava na Ponte Preta, fechou com o Gustepe da Turquia. Aqui também, Zinchenko, esse jogador ucraniano, foi emprestado do Arsenal pro Ajax da Holanda. Elvis, gente, jogador que pertence ainda à Ponte Preta, botou o clube na justiça, vai conseguir a rescisão de contrato com a Ponte Preta. Beleza, tá cobrando 8 milhões da Ponte Preta, o Elvis, na justiça, segundo informações, né? Vale dizer, de alguns sites. E, bom, dois clubes têm interesse no jogador, o Brasiliense e o Guarani, beleza? Vamos lá, gente, o Kazım Fazan, me parece ser um clube aqui da Turquia, se muito me engano. Contratou o jogador Rodrigo Becão, zagueiro brasileiro. Centino Andino, esse atacante fechou com o Panathinaikos da Grécia. Vamos lá, gente, o lateral Polirola fechou com Hellas Verona da Itália. O atacante Noah Lang, que estava no Napoli, fechou com, ou está fechando com Galatasaray da Turquia. Vamos lá, gente. Pocini Assini, esse jogador fechou com Strasbourg da França até 2030. Bom, Zaid Romero, esse jogador fechou com o Getafe da Espanha até o final da temporada europeia. Bom, gente, o Remo está contratando o goleiro português André Moreira, beleza? Timber, esse jogador está saindo do PSV para fechar com o Olympique de Marseille. Bom, aqui também, vamos lá, gente, Alex, treinador, foi demitido do Operário do Paraná. Destroça, chapéu, né? Esse jogador que estava fechando com Boca Juniors, de fato, fechou com o Vasco, tá? E já é esperado para fazer exames médicos. Detalhe. Bom, o Vasco que de fato vai fechar, possivelmente até 2029, com o jogador Brenner. Beleza? Centroavante, que estava embargada a negociação, mas esse atacante vai chegar mesmo da Udinese para o Vasco. Bom, gente, por um imbróglio lá com o Vasco da Gama, o Vitória da Bahia desistiu, tá? Da contratação de David, centroavante. Aqui também, o jogador... Vou dar uma olhadinha. O Mirassol, gente, vai exercer a opção de compra junto ao Torpedo Moscou da Rússia, do jogador Alisson. Vamos lá, gente, o Betim de Minas Gerais contratou o lateral Gemerson. O jogador Iago do Flamengo tem negociações avançadas para ser novo reforço do Orlando City, dos Estados Unidos. Bom, gente, Renan Brito foi demitido da Aparecidense, treinador, e o Augusto Massina é o novo treinador da Aparecidense de Goiás, tá? Bom, Matheus Mega, esse jogador estava no CSA e fechou com o Rio Branco do Espírito Santo. Vamos lá, gente, o Alan, eu me esqueci agora o sobrenome dele, gente, é o novo treinador do São Bento, tá? De Sorocaba. Zé Vitor, esse jogador fechou com a Ferroviária de São Paulo.
Vamos lá, gente. O Universidad, Clube do Peru, fechou a contratação do jogador Miguel, ex-Fluminense. O jogador Vitinho fechou com São Bento de Sorocaba. Bom, gente, acho que é Dotti, ou Totti. Esse treinador pediu demissão do Lagarto de Sergipe. Leandro Campos é o novo treinador do CSE de Alagoas. Júnior Amorim é o novo treinador do Coruripe de Alagoas. Vamos lá, gente. Lucero, centroavante e ex-Fortaleza, foi de fato oficializado pela Universidade do Chile. O jogador Abraham. Esse jogador tá possivelmente indo... Vou dar uma checada nessa informação, certo, gente? Porque eu tô um pouco na dúvida aqui, para não passar errado para os amigos. Lucas Lima, meia, agora de maneira oficial. Lucas Cal, volante / lateral. 2 jogadores que agora sim estão livres no mercado, saíram do Sport Recife e estão à procura de novo clube. Romarinho, atacante, rescindiu o contrato com o Sport Recife na Justiça, de forma indireta, está livre no mercado. Bom, vamos lá, gente. O jogador Waneri está saindo do Arsenal para jogar no Olympique de Marseille. O Feyenoord da Holanda está contratando o atacante Matheus Martins, junto ao Botafogo. O jogador Lucas Freitas, que estava para sair do Vasco para o Vitória da Bahia, não vai mais para o Vitória. Também aqui o jogador Abraham, do Besiktas, deve estar indo para o Aston Villa, um centroavante. Vamos lá, gente. Vitor Bueno, jogador que estava no futebol japonês, está fechando com o clube do Remo. Máximo Domingues, jogador suíço que estava no Vasco da Gama, fechando com Cracóvia da Polônia. Vamos lá, gente. Jogador Guilherme Aquino, emprestado do Curitiba para o Avaí. Jogador Otávio, novo reforço da Portuguesa Santista. O jogador Palácios, gente, saiu do Amazonas e fechou com a Chapecoense. Alanzinho, novo reforço do Atlético Goianiense. Eros Mancuso, esse jogador foi emprestado do Fortaleza para o Estudiantes de La Plata, da Argentina. Bom, aqui também, Luizinho Lopes, novo treinador do Operário do Paraná. Bom, gente, até 2028 vai o novo contrato de Juninho Capixaba com o Bragantino. O Mirassol oficializou a contratação de Everton Galdino, atacante. Vamos lá, gente. Thiago Volpe, goleiro que saiu do Grêmio, deve estar fechando com o Bragantino. Já, atacante do Goiás, que estava para ir para o clube do Remo, não vai mais. O Azures do Paraná, contratou o treinador Alexandre Galo. Bom, aqui também, vamos lá, gente. O Vitória da Bahia anunciou a contratação do jogador Natan Mendes. Peterson, novo reforço do Brusque de Santa Catarina. Vamos lá, gente. O Arcasoron da Turquia fechou a contratação do zagueiro Fred, angolano. O CSKA da Rússia está fechando a contratação de Adrielson, aquele mesmo, zagueiro ex-Botafogo, ex-Sport Recife, está indo para o CSKA da Rússia. Vamos lá, gente. O jogador Brunão é o novo reforço do Boa Vista do Rio de Janeiro. O brasileiro Kleber Xavier, que até recentemente era treinador, né, do Santos, agora será auxiliar técnico da seleção da Venezuela. Daqui a pouco eu vou passar até o novo treinador da seleção da Venezuela, beleza? Vamos em frente. Vamos lá, gente. O jogador Ale Assif fechou até 2028 com o Nantes da França. O jogador Varezit fechou com o Braga de Portugal. Vamos lá, gente. Noah Nardey, esse jogador fechou com o Lyon da França até 2030. Rafael Brador foi emprestado do Benfica para o Torino até o final da temporada europeia. Atacante Jake fechou com a Fiorentina até o final da temporada europeia, né? O jogador Alex Toth fechou com o Bournemouth da Inglaterra até 2031. Bom, o jogador Ryan, gente, fechou também, tá saindo do Vasco da Gama e tá indo pro Bournemouth, contrato de 5 anos. David Ricardo, esse jogador foi oficializado pelo Dinamo de Moscou, zagueiro que chega do Botafogo. Osvaldo Vizcarrondo, novo treinador da seleção da Venezuela. Justin Bailo, goleiro, fechou com o Genoa da Itália até o fim da temporada.
O jogador também aqui... vamos dar uma olhadinha nesse nome, gente. Passa daqui a pouco. Jogador Rossato. Fechou com o Borussia Mönchengladbach. Keito Shiugai, jogador japonês, fechou até 2030 com o Wolfsburg. Jogador Fran Beltrán fechou com o Girona até 2030. Guido Rodrigues, que era um jogador que o Grêmio queria. Esse jogador argentino está fechando com o Valência da Espanha. Aqui também o jogador, vou dar uma checada. Ángel Romero, que estava fechando com o Mirassol, gente, está fechando agora com o Boca Juniors. Everson, esse jogador está saindo do Fortaleza para jogar no Gil Vicente de Portugal. É de 4 anos o contrato de Leonel Pico, jogador argentino, contratação a mais cara da história do Clube do Remo. Ele que tá chegando do Independente, né, da Argentina, para o Clube do Remo. Vamos lá, gente. Rodrigo Vilagra, oficializado como novo reforço do Inter de Porto Alegre. Aqui também o América do México negocia a contratação de Rafael Veiga junto ao Palmeiras. Vamos lá, gente. O centroavante bósnio Dzeko fechou com o Schalke 04. Diego Palacios, esse jogador foi emprestado pelo Corinthians à Universidade Católica do Chile. Aqui também. Vamos lá, gente. É de 4 anos, tá? O contrato do Destroça com o Vasco da Gama. Savarino, esse jogador foi finalmente oficializado pelo Fluminense. O jogador, vamos lá, aqui é o Wallace Davi. Vai do Fluminense para o Botafogo. Veja o Botafogo passando pelo Transferban, mas contratou o jogador da base do Fluminense. Por enquanto não pode escrever, vamos lembrar, né? O Cruzeiro renovou o contrato do jogador Matheus Pereira até 2028. Rafael Monte, atacante argentino, oficializado como novo reforço do Clube do Remo. Emanuel Martinez, que saiu do Fortaleza, fica no Vitória da Bahia até o fim do ano que vem. Solimane Faye, fechou aqui esse jogador com o Sporting de Portugal. Bom, Demir Tiknas, esse jogador turco, fechou com Braga até 2030. Alberto, esse jogador foi emprestado para o Cagliari da Itália por 6 meses. Vamos lá, gente. Ibrahim Sulemana, esse jogador fechou até o fim da temporada com o Cagliari, né? Giovanni Fabian, esse jogador fechou com a Fiorentina até o fim da temporada. Vamos lá, gente. O jogador Tayabet fechou com o Levante até 2030. O jogador aqui também, vou dar uma checada. Exacomate, por empréstimo, esse atacante marroquino fechou com o Rayo Vallecano da Espanha. O jogador Luiz Vázquez, centroavante, fechou com o Getafe da Espanha até o fim da temporada. Vamos lá, gente. O Confiança de Sapé da Paraíba demitiu o treinador César Wellington. Ronald Carvalho, esse zagueiro, chega do Maringá para o Ceará. Casares, presidente do São Paulo, apresentou sua carta renúncia e ele renunciou à presidência do São Paulo. Jimenez, volante, fecha com o Amazonas. É uma volta, tá? Aqui também o jogador Casimiro. Esse jogador não deve ficar no Manchester United para a próxima temporada, beleza? Vai ficar até o fim dessa, mas vai sair. E, bom, gente, o jogador Trauco, jogador peruano, foi afastado do Alianza Lima e por uma situação bem delicada, gente. Eu não vou me aprofundar aqui. Eu sei o assunto, mas o assunto é muito sério. É violência contra a mulher e a gente não vai entrar no mérito aqui, beleza? Mas 2 jogadores foram afastados do Alianza Lima em função de situações envolvendo mulheres. Beleza? Situações de violência. Vamos em frente. Só lembrando, gente, para não ser injusto ou não julgar ninguém, só lembrando que é uma acusação, uma situação que o Alianza Lima, em virtude de situações lá no Peru, está fazendo aos jogadores, a esses jogadores. Por isso que afastou, beleza? Mas provas eu não sei se tem, beleza? Eu não vou me aprofundar no assunto, como já falei para os amigos. Estou só passando a notícia por alto mesmo. Vai até 2027 o novo contrato do treinador Alain Barcelos com o São Paulo. Lembrando, ele é treinador do Sub-20. Brian, lateral argentino, fechando com o Clube do Remo. Bom,
Vamos lá, gente. Vitor Pernambucano, atacante. Tarik, me parece ser um lateral. David Braz, zagueiro. 3 reforços da Ponte Preta, pensando na Série B do Campeonato Brasileiro. Não sei se ainda vai dar para escrever no Campeonato Paulista, né? Zanella, goleiro, fechou com Londrina. Emiliano Martinez, goleiro argentino, que estava no Aston Villa, está fechando com a Inter de Milão. Lorenzo Luca, atacante que estava no Napoli, fechando com Nottingham Forest. Vamos lá, gente. Juliano, meia, ex-seleção brasileira, passou pelo Santos, passou por uma ruma de clube, estava no Atlético Paranaense, agora livre no mercado. Vamos lá, gente, por empréstimo, Swansea City fechou a contratação de Gustavo Nunes, atacante, cria da base do Grêmio, que estava no Brentford. Aqui também, o Tottenham oficializou a contratação de Souza, lateral que chega do Santos. Vamos lá, gente. CBF encaminhou renovação de contrato com Carlo Ancelotti, treinador italiano, até 2030, para ele ficar no comando da seleção brasileira. Giovani, do Hellas Verona, fechando com o Napoli. Beleza, gente? É um jogador brasileiro, tá? Vale dizer. Luan Cândido, esse jogador estava no Sport Recife no ano passado, pertence ao Bragantino, tá indo para o Vitória da Bahia. Vamos lá, gente. O imbróglio na justiça, hein, para o Santos aí. Desde dezembro havia já esse acordo e o Santos vai começar a pagar agora a primeira parcela. Ao todo, o Santos vai ter que pagar ao jogador Thiago Maia 23 milhões em acordo feito na justiça, quando o Santos vendeu esse jogador para o Lille da França. O Santos não teria repassado o dinheiro da venda, parte do dinheiro, para o jogador e para os empresários, e deu bronca. O Santos agora vai ter que pagar parcelado esse valor pro jogador e pros empresários. Kaique, gente, lateral do Cruzeiro, avança para ser novo jogador do Como da Itália. As conversas estão andando e o Como está avançando para contratar o jogador. E bom, gente, Daverson, esse atacante eu pensei que já estava livre no mercado. As notícias indicavam isso. Mas só agora esse jogador entrou em acordo financeiro com o Fortaleza. O Fortaleza tem pendências com o jogador e ele ficará livre no mercado, tá? O Remo não sei se ainda vai contratar o jogador. Esse negócio me parece que andou mais para trás. Bom, para fechar, o Sport Clube do Recife, gente, encaminhou a contratação de Cleison, atacante que estava no Curitiba. E segundo informações, esse atacante está encaminhado para ser reforço do Sport Clube do Recife. Vamos aguardar mais informações, né? Bom, galera, abraço a todos, até a próxima, deixem um like aí e fui! Canal do Mundo do Futebol. Bom, gente, já tinha fechado o vídeo, deixa eu só voltar aqui rapidamente para passar duas coisas. A primeira é que Alisson, jogador que pertence ao São Paulo, deve ir para o Corinthians, não está fechado, beleza? O Corinthians teria que pagar um valor, passa de 1 milhão ali, está sendo negociada a forma, mas esse jogador deve ir para o Corinthians, beleza? A outra situação é que o São Paulo venceu o Ibrachina por 4-1 e fará a final com o Cruzeiro no próximo dia 25 de janeiro, a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Isso aí, galera. Mais uma vez peço like.